Mateus capítulo 25. Quem abriu, fala amém. Quem ainda não abriu, fala misericórdia. Misericórdia, eu votei então. Mateus capítulo 25, a gente vai ler do 14 ao 30. A gente vai ler todos esses versículos. Eu queria que você prestasse atenção. Você que está sem Bíblia, se você puder acompanhar e pegar uma carona com o irmão, seria ótimo. Porque só na leitura da palavra já pode estar te abençoando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Amém, irmãos? Diz assim o texto: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou ou trabalhou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro ou talento do seu senhor. Fala assim: cavou na terra e escondeu. Eu continuo dizendo o versículo 19: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Você pode perceber que o Senhor aqui está em letra maiúscula agora, amém? Entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem severo, algumas versões devem estar duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra, repete comigo, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eu continuo dizendo: aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mais ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Versículo 30, vamos todo mundo, repete comigo: lançai, pois, o servo inútil. De novo, o servo inútil. Eu continuo dizendo: nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu queria que você, só você que quer que Deus fale,
Quantos quer que Deus fale com você? Que não seja apenas o pastor falando, mas que Deus fale com você. Levanta a mão. Então feche seus olhos com a mão levantada e ore agora. E fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Usa o pastor como instrumento. Ore por mim também, para que Deus possa me usar como instrumento. E abre o teu coração em nome de Jesus. Vai orando. Porque eu sei que a tua oração, ela tem poder. Deus quer falar com você, mas é preciso você mostrar que quer. Então abra sua boca e ore. E ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar para que o Teu Espírito Santo venha controlar as mentes e os corações de todos. Que a mente e o coração também seja guardado, levado cativo ao Senhor, para receber a revelação da Tua palavra. Então fala conosco, Deus. Eu, na autoridade do Teu nome, eu impeço que o diabo tente roubar essa semente preciosa que o Senhor vai liberar sobre os nossos corações. Que essa semente, ao cair nos corações, possam cair em terra boa. Não em terra rochosa, não à beira do caminho, não em terra pedregosas, terreno pedregoso, mas possa cair em terra boa, corações receptíveis da Tua palavra, e aí possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, que as pessoas possam multiplicar outros servos do Senhor nessa cidade de Fernandópolis, em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, eu vou tentar acabar essa mensagem ainda hoje, né? Se tudo correr bem. Se não der, a gente termina domingo que vem. Mas eu lembro que eu já falei um pouco sobre servo aqui. Mas esse texto Deus compartilhou muito forte. O versículo 30 diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Eu achei essa expressão muito forte, porque essa expressão não foi para os incrédulos. Depois a gente vai, vai explanando bem a mensagem, você vai entender isso. Aqui é para os servos. É uma palavra muito dura de Deus. Eu entendo que a inutilidade dos cristãos é muito perigosa. Jesus não morreu na cruz simplesmente para te salvar, mas para te comprar. Jesus morreu naquela cruz para te comprar. Obrigado pelo amém. Você pertencia a um outro dono, e esse dono era carrasco. Esse dono se chama Lúcifer, diabo, Satanás. Pelo pecado todos nós nascemos nessa condição de escravo do pecado. E sem você saber, eu espero que todos hoje já não estão mais debaixo desse senhor chamado diabo. E se tiver, que possa sair rápido hoje e se entregar sua vida para Jesus, para que você possa mudar de senhor. Porque o nosso Deus, Ele é amoroso. E o diabo, ele é carrasco. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas essa parábola que Jesus está contando para os seus discípulos, Ele não está falando sobre incrédulos, Ele está falando sobre os crentes, sobre cristãos. E o que é mais interessante é que quando fala sobre servo inútil, eu quero começar falando sobre servo, mas eu preciso falar isso antes da introdução. Servo inútil, existe uma responsabilidade dos servos do Senhor. Por isso que eu pus o nome dessa mensagem, o título, a responsabilidade dos servos de Deus. Existe uma responsabilidade, não basta ser apenas servo, que é difícil muito ser. A maioria dos cristãos não quer ser servo. Eles querem ser abençoados pelo Senhor, não quer servir, eles querem ser servidos. Muitos entregam a vida para Jesus servir Ele, e não para servir o reino. Já está errado. Então nós vamos falar sobre isso. Você precisa entender que você foi comprado, você foi chamado para ser servo. Amém? Mas não basta ser servo. Todos os servos têm uma grande responsabilidade. Eu sei que não é só essa, mas eu quero falar dessa em especial. A responsabilidade de ser útil, útil. Então, quando nós ouvimos falar sobre servo na Bíblia, na maioria das vezes, você vai para a palavra no original, ela é doulos. Eu lembro que eu já preguei sobre isso, pelo menos essa introdução.
Doulos significa escravo. Então servo significa escravo. Escravo tem vida própria. Escravo tem salário. Escravo tem liberdade. Significa escravo voluntário ou involuntário, usado frequentemente em sentido qualificado de sujeição ou subserviência, o contrário de um homem livre. Então, como eu disse, existem dois tipos de servos: os servos do diabo e os servos de Deus. Os servos do diabo, alguns são voluntários, alguns servem o diabo voluntariamente, fazem pacto com o diabo e servem o diabo voluntariamente. A grande maioria dos servos, dos escravos do diabo, não são voluntários, são involuntários. Por brechas abertas, por pecado ou por algum relacionamento. Em algumas religiões se liga essa pessoa ao diabo e ele se torna escravo involuntariamente. É só você olhar para a tua vida no passado. Você podia ser escravo da bebida, alguns era do cigarro, alguns era das drogas, algum era da prostituição, algum era do sexo, e era escravo do diabo. Ele influenciava de alguma maneira áreas da sua vida e você era preso nessas áreas. É verdade ou não é? Muitos aqui, eu sei que eram assim. Eram presos, eram escravos do diabo, porque o diabo exercia uma influência na vida das pessoas. Eu quero que você abra comigo, nós vamos, eu podia citar vários textos apenas, mas é importante a gente abrir. Vai lá para Romanos capítulo 6, nós vamos, não sei se isso pode ser mensagem, mais um estudo, mas eu queria que você entendesse e tivesse paciência comigo, que a palavra de Deus, ela é muito melhor do que eu apenas citar. A gente está acompanhando. Eu creio que vai ser melhor, porque o Espírito Santo já vai estar te revelando. Romanos capítulo 6, de 16 ao 18. Diz assim: não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, aquele que você decide obedecer, você se torna servo, escravo desse senhor ou dessa pessoa. Ou do pecado para a morte, ou a pessoa é escrava do pecado, da morte, Satanás, amém? Vocês estão entendendo o texto? Agora continuando. Ou da obediência para a justiça. A justiça de Deus se fez em Jesus Cristo. Deus é um Deus justo, por isso Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, senão nós estávamos perdidos. Continuando, versículo 17: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, como você era, como eu era, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, a doutrina de Cristo. E versículo 18: e libertados do pecado, fala assim, libertados do pecado. Fala glória a Deus. Fala eu sou livre. Não, só vai falar quem é mesmo, tá bom? Quem não é não precisa falar, vai falar só no final do culto. Mas quem já se sente livre do pecado vai falar bem alto. Fala eu sou livre do pecado. Não sou mais escravo do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Fala eu sou livre. Levanta a mão e fala assim, eu sou livre. Mais alto, irmãos, fala eu sou livre. Versículo 18, parte B. Depois que você foi livre do pecado, fostes feitos escravos de Deus. Amém, obrigado pelo algum amém. Você não perdeu o posto de escravo, mas mudou o dono seu hoje. Quem pode falar amém por isso? Aleluia, eu falo amém com prazer. Eu sou o teu servo, Senhor, aleluia. Porque a Bíblia diz
que Deus não nos chama e não nos trata mais de escravos, mas de filhos. Aleluia! Esse é o comportamento de Deus para conosco. Então, irmãos, você era escravo do diabo, do pecado, mas fomos libertados pelo sangue de Jesus. E hoje, quem é liberto do sangue de Jesus é livre do pecado, mas continua sendo servo do Deus Altíssimo que nos comprou. Aleluia! Irmãos, agora, para ser servo de Deus, Deus não vai obrigar você a ser servo dele. Você está entendendo? O diabo entra na tua vida e assola a sua vida e te prende. Sem você querer, ele te prende. Ele te prende um dia que teu pai e tua mãe, você estava doente quando era criança, te levou lá para fazer um trabalho. Aquele negócio, né? Para não falar outras coisas. Um passe, um benzimento, a entidade tal. E a partir daquele momento você fica preso por essa casta demoníaca. Mas aqueles que querem entregar a vida para Jesus são libertos do pecado e das forças dos demônios e de Satanás, pelo sangue de Jesus. Mas nós somos hoje, pelo menos deveria ser, servos, escravos de Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. Então eu entendo que para ser servo de Deus, Deus não vai te obrigar. Eu quero te ensinar hoje, mas eu não tenho como te obrigar a fazer você servo de Deus. Eu não tenho como te obrigar a você trabalhar no reino de Deus. Eu não vou fazer isso. Vou até tentar, mas eu não consigo. Mas o Espírito Santo que está aqui, eu quero que te revele a tua palavra. E na oração que você fez, ele revele a você que você não pode ser apenas um cristão para receber, mas tem que ser um cristão que serve o reino de Deus. Como Paulo disse, eu sou embaixador de Cristo, eu trabalho e represento o céu aqui na terra, eu represento o meu Deus, eu represento porque eu sou cidadão do céu, e eu sou embaixador de Cristo aqui em Fernandópolis, aleluia. Servos, escravos do Senhor. Então, se você quiser hoje entender, você vai sair de apenas da condição de cristão, para ser um servo do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus. Deus morreu para fazer pessoas servas dele, que serve o reino, mas é voluntário. É voluntário. Mas não seria mais fácil Deus forçar a gente a trabalhar para Ele, servir a Ele? Seria, irmãos, para você e para mim. Mas Ele ama tanto você que Ele dá a opção para você. Você quer ser meu servo? Vocês querem sair da escravidão do pecado para vir para a luz maravilhosa e servir o meu reino? Em Deuteronômio 15, 16, 17, você não precisa abrir, mas ali fala do ano do jubileu, ou no 7º ano, os escravos eram livres, eles tinham a liberdade garantida por lei, mas aquele escravo que não queria liberdade, queria ficar na casa do patrão, ele falava, eu amo meu patrão, eu amo meu senhor, e decido ficar de escravo a vida inteira para ele. O que era feito nessas pessoas? Pegava uma sovela, um negócio de ferro, e furava a orelha desse servo, para mostrar, o servo da orelha furada, é um servo que ele continua sendo escravo porque ele quer, por amor, e não mais por obrigação. A outra forma de ser libertos da escravidão era um parente rico comprando. Um parente rico chegava e comprava com dinheiro a sua vida, e você fazia parte agora da minha família, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. E graças a Deus que o nosso parente rico nos comprou, o Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Ele foi lá e pagou um alto preço com seu sangue e comprou a minha e a sua vida, e hoje eu pertenço a Ele, não mais debaixo do jugo do pecado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, se você está em Romanos aí é rapidinho, você só vai para frente um pouco. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que conservar em santidade. Mas no final ele fala que Jesus nos comprou, e diz assim o versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
O que significa não sois de vós mesmos? Hã? Quando você não é de você mesmo, você pertence a alguém, é verdade ou não é, irmãos? Hã? E vamos terminar o versículo. Porque fostes, repete comigo, porque fostes comprados, mais alto, comprados, por bom preço. Agora glorificai, pois, a Deus, aleluia. Glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você precisa ter essa consciência hoje em nome de Jesus. Quem te comprou, Ele é dono da sua vida. Ou você entende isso, ou você vai ter uma vida, infelizmente, desgraçada, sem a graça de Deus nessa terra. É aquela gangorra, um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom. E aí, irmão, tô bem, amanhã, tô ruim. Tá bem? Tá bom. Tá bem, tá ruim, tá mal. Tá... Mas quando você entender que a sua vida não pertence a você mais, mas pertence a Deus, você descansa, porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar todo, o cuidado para cuidar de você, porque Ele pagou o preço. Um bom preço foi pago por mim e por você. E o que é interessante, irmãos, como eu entendo que isso é um princípio bíblico que tem que ser não só entendido, mas praticado. Em Isaías 42, não dá só para citar, nós vamos ter que ir lá. Vamos lá, Isaías 42. Deus usando a boca do profeta Isaías, dizendo, profetizando já do seu filho Jesus, o Messias, se relacionando ou falando de Jesus como servo. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus se fez de servo. Aleluia. Isaías 42, versículo 1. Eu vou esperar você abrir. Estou escutando os farfalhar das folhas. Isaías 42, versículo 1. Aí em negrito a minha Bíblia está assim, ó, o servo de letra maiúscula do Senhor. Na sua está assim também ou não? Eis aqui o meu servo de letra maiúscula, Deus falando pela boca do profeta, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, aleluia, porque Deus fez justiça, hoje eu tenho a salvação, em Cristo Jesus. Através de Isaías, Deus já estava mostrando, o meu filho vai vir como servo, para servir a humanidade. Por isso que Marcos capítulo 10, versículo 45 diz, porque o filho do homem, falando de Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir, aleluia. Jesus, o único que tinha que vir na terra para todo mundo se dobrar diante dele, ele veio para servir e não para ser servido. E nós, como cristãos, nós queremos vir na igreja para que Deus nos abençoe. Deus é obrigado a me servir, Ele é obrigado a atender, Ele é obrigado a mudar a minha casa, Ele é obrigado a me dar dinheiro. Deus não é obrigado a nada. O que Ele tinha que fazer por você, por amor, Ele já fez. Ele morreu naquela cruz e a salvação está disponível para você. E Ele disse, se vocês quiserem e me obedecer, vocês terão vida abundante e comerão o melhor dessa terra, aleluia. Mas tem que entender que você tem que ser servo. Por isso que quando Jesus saiu da água, quando Ele foi batizado, uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, aleluia. Olha o que Isaías disse, em quem me compraz a minha alma. Deus estava falando, é o meu eleito, o servo, o meu filho Jesus. É por isso, irmãos, que em Filipenses 2,7 diz assim, mas ele se esvaziou-se, não querendo usurpar, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quem que tomou a forma de servo? O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele tomou a forma de servo. E eu e você, nós queremos ser servidos.
Se o pastor não servir, se o pastor não fizer isso, se o líder não me abençoar, se Deus não me abençoar, eu estou fora da igreja. Não quero saber. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Infelizmente, é um conceito errado da igreja. A igreja, ela se corrompeu no caminho da história dela. E se colocou o clero e o leigo. O clero são aquela minoria de pessoas hierarquicamente profissionais do evangelho que estudavam a Bíblia, né, e o resto eram os leigos. E a igreja do século 21 está com isso impregnada. É só você ver, irmãos, as igrejas, elas estão cheias através de campanhas. É mentira? Prosperidades, curas, milagres, querem ser servidos, querem ser abençoados, querem milagres, mas não querem servir a Deus. E é errado. Está errado. Deus me comprou para ser servo dele, para servir a ele. Jesus, o único que tinha o direito de vir na terra e falar: se dobre diante de mim. Mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de escravo. Serviu ao Pai, cumpriu o propósito. Sabe quando você vai cumprir o propósito aqui nessa terra? Quando você for servo do Deus Altíssimo, a quem te comprou, a quem você pertence. Ou se você não pertence a Ele, infelizmente, desculpa te falar, mas você pertence ao outro Senhor, ao diabo. E esse é bom você sair dessa mão rapidinho. Toma uma postura hoje, entregue sua vida para Jesus e não fique debaixo do jugo da escravidão do pecado de Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca com você. Devemos ser servo e não apenas cristão. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 7. Mas pastor, mas o senhor leu Mateus, ainda não falou nada. Calma, irmão, nós vamos chegar lá ainda. Eu só estou na introdução. Quem pode falar amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. E o 23 diz assim. Eu vou esperar você abrir. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo escravo do pecado, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, que não está debaixo da escravidão do pecado, ele se torna servo de Cristo. Então eu vou ler o versículo 22 assim: porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, doulos, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Versículo 23: fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens, mas seja servos de Deus. Nós somos comprados, irmãos. Não, pastor, não vem com essa conversa que eu não era escravo de ninguém, não. Cuidado. Não se sinta imune ao diabo. Tem muitos que é escravo da religiosidade, que também é pecado, e não muda de dono, continua sendo do diabo. Os grandes homens de Deus, eles entenderam esse princípio. Presta atenção em mim aqui, irmãos, por favor, presta atenção em mim, olha aqui para mim. Paulo, Pedro, Tiago, Judas, pelo menos foi esses textos que eu peguei. Eles entenderam isso, nós precisamos entender isso, irmãos. Como igreja do Senhor, Ele não vai falar assim: pastor bom, legal e fiel, entra no meu gozo. Líder de célula bom e fiel, entra no meu gozo, no gozo do teu Senhor. Ministro de louvor, você que toca o teclado, o contrabaixo, a guitarra, a bateria, bom e fiel, entra no meu gozo. Não, irmão. A palavra é o seguinte: servo, escravo bom e fiel,
entra no gozo do teu Senhor. Mas o servo inútil vai chorar, vai ranger os dentes, porque vai perder os galardões, se for servo de Deus. Tem muita gente que se converte, senta e só quer receber. Só quer receber. Não quero saber esse negócio de liderar, não quero saber da minha casa, vai dar trabalho para ter célula, não quero saber de nada. Eu quero vir receber. Eu estou dizendo para você, irmão, está errado. Escuta o que eu estou dizendo, está errado. Coloca a tua vida em ordem, serve o reino de Deus. Ai, pastor, mas até eu me preparar, como é que eu posso servir? Fala de Jesus no seu bairro. Nós vamos fazer o projeto Casa de Paz. Se coloca como um semeador, eu vou atrás, eu vou semear a palavra de Deus. Os teus vizinhos, fala de Jesus para eles. Ora com eles. Não, eu quero ser líder de célula. Não, então você não quer servir. Você quer título. Todos nós podemos servir. Desde o momento que você entregou sua vida para Jesus, você pode ser um servo de Jesus. Mas o problema é que a igreja quer, pastor, o senhor não me dá uma célula não, para mim cuidar? Vai ganhar vidas, irmãos. Não, eu tenho um ministério tal. Então, senhor, eu posso exercer o ministério tal, que eu tenho o dom do ministério? Vai servir primeiro, meu irmão. Aqui no começo, nós lavávamos cadeira, limpava chão. Quem é dessa época? Nós fazia tudo aqui, irmãos. Fazer ou não fazer, irmãos? Quando nós viemos lavar cadeira, limpar ventilador, e vamos fazer de novo outra, para limpar essas cadeiras. Nós estamos para servir o reino de Deus, seja em qual hora for. Mas tem uns que Deus dá 5 talentos, outros Deus dá 2, outros Deus dá 1, conforme a capacidade de cada um, aleluia. Mas todos nós temos talento, todos nós temos dons que Deus deu, e Ele vai cobrar. Você tem que servir o reino. Você tem que ganhar vidas para o Senhor Jesus. Não seja inútil. Romanos 1:1, Paulo disse assim: Paulo, escravo, doulos, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Irmãos, presta atenção nisso. Ele podia muito bem falar Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Poderia ou não poderia? Porque ele era um apóstolo. Ele abria igrejas, ele dava assistência das igrejas, ele era um grande homem de Deus, tinha experiências tremendas com Deus. Mas ele disse, Paulo, escravo, escrevendo a carta de Romanos, Romanos 1:1, se você quiser anotar. Paulo, doulos, escravo do Senhor Jesus, chamados para ser apóstolo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz, Pedro, escravo de Jesus Cristo, também apóstolo. Mas primeiro ele entendeu, eu sou escravo. Depois você vai para Tiago 1:1, irmão de Jesus, ele diz, servo do Senhor Jesus Cristo, escravo de Jesus. Judas 1, que não tem capítulo, então é Judas 1. Judas dizendo que também era irmão de Jesus, diz, eu sou escravo, servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o segredo da tua vitória, de cumprir o propósito, de ser abençoado e de ir para o céu, é ser servo do Senhor Jesus. Não apenas ser um cristão. Quantos estão aqui comigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Pastor, você está nervoso? Não. Com o diabo sim, porque ele está cegando a igreja, irmãos. Ele está cegando a igreja. A igreja, infelizmente, do século 21, ajunta aquele monte de gente, por campanhas, por bênçãos, por milagres. Pastor, mas você fala muito de ser contra isso. Irmão, não é questão de ser contra, mas isso não leva ninguém para o céu. Se milagre levasse alguém para o céu, a terra prometida, eles não entraram na terra. Tem mais milagre que aquele povo viu, irmãos, no deserto? Existe um povo que viu mais milagre que aquele? Não, mas eles entraram na terra prometida? Não, a outra geração com Josué entrou na terra prometida, que não viu tantos milagres assim. Milagre é bênção, Deus libera assim, Deus quer curar, Ele tem feito isso aqui, Ele tem prosperado as vidas, Ele vai multiplicar esse ano, vai multiplicar a sua vida, vai multiplicar a tua célula, vai multiplicar as tuas finanças, vai multiplicar a unção, vai multiplicar a graça dEle, mas o principal objetivo de Deus é que você sirva o reino de Deus, porque Ele quer falar para você naquele grande dia, servo, serva, bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Eu quero escutar isso do Senhor, meu irmão, eu quero escutar. Mas o problema é que você quer receber. Eu quero receber bênção. Eu estou indo na igreja para receber.
Você não tem que vir para receber, você tem que ir para dar. Dar o teu louvor, dar o teu melhor. Abrir teu coração. Não precisa ser na emoção, não. Mas aqui dentro. Eu falei hoje na integração. Deus não olha para você do jeito que eu olho. Deus, quando olha para você, Luciano, Ele não vê as duas entradas aqui, o cabelinho ajeitado. Ele vê o teu coração. Nem vou entrar por aí, senão vou outra mensagem. É outra coisa linda e maravilhosa. Eu vou falar depois, no outro dia, sobre o coração. Mas a gente está preocupado com o quê, irmãos? Com a aparência. Deus não olha para mim, para você, pelas obras que você faz. Ele está preocupado do jeito que você faz. Não preocupa o que você está fazendo, mas do jeito que você está fazendo. Por que você está fazendo? Qual é a motivação que você está fazendo? Quem se considera um servo de Deus aqui, levanta a mão. Não, deixa eu mudar. Servo é fácil. Quem se considera doulos, escravos do Senhor Jesus, levanta a mão aqui. Vou fechar o olho para não ver. Vou olhar para o espelho aqui. Irmãos, não é fácil. Não. Imagina um evangelista chegando em você e falando: olha, entrega a tua vida para Jesus. Jesus morreu por você. Jesus é bom, Jesus é amoroso. Seja escravo dele. Esqueceu tua vida, hein? Pode acabar com as suas vontades. Agora você vai cumprir a vontade de Deus. Quantos iam se converter, irmãos? Agora eu pergunto, é errada essa mensagem? Quem quiser seguir a Jesus tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Tomar a cruz ainda e seguir Jesus. Mas é mais fácil a gente atrair as pessoas por milagres. Pastor, mas o senhor está pregando um negócio desse? O senhor está profetizando que é tempo de multiplicação. Como é que vai aumentar pessoas aqui? Você está falando que o povo tem que ser escravo? Irmão, eu não estou com medo. Eu não tenho medo. E eu falei sobre multiplicação porque Deus falou. Deus compartilhou. Eu não estou querendo encher a igreja não, irmão. Mas esse é o propósito. Nós saímos daqui como servo do Senhor. Vai multiplicar mais e mais servos nessa cidade de Fernandópolis. E a cidade vai ser mudada porque tem uma igreja que é serva dele. Que serve o reino dele. Que dá um bom testemunho nessa cidade. Quem pode falar amém? Vou perguntar, quem se considera servo do Senhor Jesus, levanta a mão. Mas não basta ser servo. Tem que ser útil. Não, agora servo é escravo, tá bom? Toda vez que eu falar servo agora, você sabe o que é já. Servo é, fala doulos, que significa escravo. Então, quando eu falar servo, significa? Não. Quantos servos do Senhor Jesus tem? Não basta ser servo, tem que ser útil. Essa é a responsabilidade dos servos. Primeiro você tem que entender que você foi comprado. Primeiro você tem que entender que você vai servir o reino de Deus. Amém? E a responsabilidade do servo é ser útil. Útil significa que tem uso. Préstimo, serventia, serve para alguma coisa. Que satisfaz uma necessidade. Isso tem a definição da palavra útil. Estou lembrando aqui quando Paulo recomendou Onésimo, né? E depois João Marcos também falou: ele para mim é útil no meu ministério, receba ele como a mim, não foi isso? Estou lembrando dessa passagem agora. Ele é útil. Serviu o reino, me serviu. Eu e você não basta ser servo, nós temos que ser servos úteis. Estão entendendo, irmão? Agora eu te pergunto, quantos servos úteis eu tenho aqui? Não precisa levantar a mão. E você, líder de célula, com muito amor no coração, não quero dar duro em você não, mas não é só porque você tem uma célula que você está sendo servo útil, não. Você pode estar servindo da tua maneira e não pode estar sendo útil, porque você tem que servir com o teu coração, não querendo receber nada em troca das pessoas. Amém, líderes? Essa é a responsabilidade dos servos de Jesus. É ser útil. É servir o reino de Deus. É ser embaixador de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 20. Você não precisa abrir. Só anota, você que anota os textos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz:
embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. O que é o embaixador, irmão? Representante. Representante do céu. E esta mensagem que Deus mandou compartilhar com vocês é uma mensagem que vai contra o que estamos vendo hoje em dia. É uma mensagem que não é muito popular. Porque o que as pessoas querem ouvir é que essa igreja opera milagres. Jesus não estava com medo da cruz, irmão. Jesus não estava com medo dos romanos. Jesus não estava com medo dos pregos. Jesus não estava ansioso porque a morte dele ia ser muito sofrida, não. Porque naquele momento ele ia ser separado de Deus. Porque senão eu ia falar que o meu mestre é mais fraco que aqueles que... Quantos mártires tem que já morreu queimado cantando? Quem já ouviu isso? Cristãos, até hoje morre cristão cantando. Então você vai falar que Jesus foi fraco? Aí ele chorou porque os pregos, a cruz que ele tinha que carregar. Não, irmãos. O sofrimento de Jesus, o cálice da ira de Deus que Jesus tomou, é porque ele não ia ter mais a presença do Pai com ele. É por isso. Ele sabia que aquele momento seria um momento de separação, que todo o pecado da humanidade ia estar sobre ele. O meu Deus não teve medo da cruz, não. Jesus não teve medo dos pregos, Jesus não teve medo dos romanos. O romano falou, eu tive com você, Jesus falou para os romanos, eu tive com vocês todo esse tempo. Você não precisa usar força não, eu estou me entregando. Mas por amor e justiça, Deus fez isso por mim, por você. E agora nós queremos que Ele nos serve. Se Ele que deveria ser servido, Ele deu exemplo. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem é eu e você para não servir o reino de Deus? Quem está entendendo? Fala amém. Então essa mensagem, ela não é muito popular. Ela vai contra os princípios do que a igreja hoje do século XXI está pregando. Mas é a mensagem que vai te levar para o céu. Que você vai poder escutar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. É o que eu quero, irmãos. Chegar lá em cima e falar, Deus está aqui, ó. Aqui todas as ovelhas que o Senhor trouxe para esse aprisco. A minha responsabilidade é pregar a verdade. Está aqui, Senhor, entregando as tuas ovelhas. Porque será o bom pastor. João 10:11. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Mateus, versículo 25, versículo 30. Nos mostra que os servos inúteis serão lançados nas trevas exteriores. Em Lucas 19, de 11 a 27, é o mesmo contexto de parábola, mas ali Jesus está usando a divisão dos talentos, ali são iguais. Em Mateus, a divisão que Jesus usou nessa parábola era 5, 2 e 1, mas lá todos receberam iguais. Se você quiser abrir em Lucas 19, depois a gente volta para Mateus 25, que foi o texto que a gente começou a ler. Do versículo 11 ao 27, eu não vou ler tudo, mas só para você entender aqui a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Aqui a distribuição, o Senhor distribuiu as minas iguais. Na parábola de Mateus 25, aqui Jesus nos ensina que foi dado um 5, o outro 2 e outro 1. Aqui a distribuição foi exata, foi igual. A única diferença, mas o princípio é o mesmo. Tanto é que o versículo 22 de 19 diz assim, porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei, sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai a que tem 10 minas. E disseram a ele, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então a parábola, as duas são
o mesmo princípio, ensinando a mesma coisa, só que Mateus 25 está falando da divisão que Deus deu dependendo da capacidade, 5, outro 2 e outro 1. Mas o princípio é o mesmo. Você serve, irmãos, eu estou lembrando aqui. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele teve aquela luz, né, aquela aparição, aquela teofania ali de Deus para ele. Deus falou com ele, Jesus falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego 3 dias. E depois Deus manda Ananias, certo? Deus fala assim para um servo dele, um servo. Irmãos, você tem que entender o que é servo. Fala: meu servo Ananias, você vai na casa de fulano, rua tal, lá se encontra um homem chamado Saulo, ele está orando, e eu estou dando a revelação para ele que vai vir um homem chamado Ananias, vai orar por ele, ele vai recobrar a visão, porque para mim ele é um vaso que eu vou usar. Ananias disse o que para o Senhor? Senhor, esse cara mata todo mundo, esse Saulo persegue a igreja, mas como eu sou servo, o Senhor está mandando eu vou. Servo obedece, porque falar e erguer a mão, quem é servo do Senhor Jesus? Você está pronto para levantar, mas para ser servo, realmente tem que obedecer. Eu te pergunto, você no lugar de Ananias, você ia? Então tem um homem aqui em Fernandópolis que mata os crentes. Ele mata, não estou brincando não, mata, entra dentro dessa história. Se não matava, ele pegava a carta, prendia e os outros matavam os crentes. Esse era Saulo. Aí Deus fala para você, Paulinho, você vai lá na casa do Marcelo Campos, rua tal, tal, que o Saulo, o matador de crente está lá, você vai orar por ele, que ele vai ser bênção na minha vida, na minha mão. Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou orar daqui, eu sei, e eu tenho fé que o Senhor tem poder para libertar ele lá, aleluia, sou poderoso, chega até a dar uma sapateada assim, ó. Chega, manda fogo daqui, Senhor. Não é fogo daqui não, irmão, você tem que ir lá, o servo obedece, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Aí quando você vê Paulo, um profeta, Ágapo, profetiza para ele, o dono desse cinto vai ser preso, vai ser maltratado, se for lá. E quem que era o dono do cinto? Paulo. Aí todo mundo falou: não, Paulo, não vai lá não. Ele falou: eu vou, porque eu sou servo. Eu vou cumprir o propósito. Eu não estou só preparado para sofrer por Cristo, mas eu estou preparado para morrer por Ele. Aleluia. Isso é servo. Pedro, diante do Sinédrio, falou: se você continuar falando no nome de Jesus, nós vamos te prender, nós vamos te bater, nós vamos te matar. Ele falou: eu não calo, eu sou servo, eu vou continuar abrindo a minha boca e vou falar de Jesus. Agora eu te pergunto, você é servo? Será que você é servo? Acho que está bom falar sobre servo, amém, irmãos? Vamos falar do servo inútil agora. Espero que você que você entendeu que você tem que ser servo do Senhor, amém? Amém? Agora para o nosso texto, versículo 30 de Mateus 25. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, isso aqui mostra que o servo inútil, a inutilidade do crente, do servo, ela é muito perigosa. Eu te pergunto, quantas pessoas você pode dizer: olha, está aqui na igreja, ou está em outra igreja evangélica, e se converteu porque eu fui usado por Deus para ganhar essa vida. Eu fui, falei, batalhei, dei meu exemplo, presenteei, amei, me sacrifiquei. Quantos frutos você vai apresentar para o Senhor Jesus? Lembra de João 15? A videira verdadeira é Jesus, e nós somos os galhos, os ramos. O ramo que não der fruto, o que o agricultor faz?
Hã? Lança fora. E depois que o galho saiu da árvore, ele seca, para que serve? Fogo. Fogo. E nós estamos brincando de ser cristão. Não, eu estou na igreja, está bom demais, já estou indo na cela. Comecei a vir na reunião de oração. Agora estou servindo o reino. Não servir não, meu irmão. Isso não é serviço. É mais do que a tua obrigação. O melhor lugar para se estar na segunda-feira às 8 horas é aqui na igreja orando. De domingo é aqui, fazendo curso, à noite de novo. Na quinta-feira é na célula. E quando você estiver na tua casa, louvando e adorando a Deus. E falando de Jesus para os outros ainda. Deus espera que todos os convertidos a Ele sejam servos úteis e fiéis. Despenseiros fiéis. Está em 1 Coríntios 4:2. Você não precisa abrir. Paulo diz: o que requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis a quê? Fiéis a Deus, fiel ao propósito. O que é despenseiros? Servo. Despenseiro da casa era aquele que estava num grau mais elevado, mas ele servia. Servo. E o servo tem que ser encontrado fiel. Deus tem dado talentos e dons para todos os servos dele. Então, já vou te dar uma boa dica. Para de falar: eu não tenho dom nenhum. Vai até biquinho, senhor. Tadinho de mim. Acho que Deus não me deu nenhum dom. Eu não canto, eu não toco, eu não danço. E eu tenho assim, não consigo pregar. Irmão. Pode parar. Todos os servos Deus capacitou com talentos. Pode ser pouco ou pode ser muito, mas você tem. Então para da desculpa. E o que Deus requer é que os servos sejam úteis. Não fique ocupando espaço no reino atual. Seja útil para o Senhor. Não seja inútil. Com muito respeito, vira para o seu irmão e fala assim: não pode ser servo inútil. Com muito respeito, vira para ele. O outro irmão vai ficar com ciúmes, vira para o outro agora e fala: não pode ser servo inútil. Eu vou ler para você, você não precisa abrir, só marca o texto. É 1 Coríntios 4, versículo 7. Esse aqui eu vou ler para você. Porque quem te diferencia? Está diferença na minha Bíblia, não estou lendo errado não. É uma pergunta. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Ou seja, para dar desculpa, o apóstolo Paulo está falando. Deus te capacitou, servo, com talento, sim. O problema é que você está sendo preocupado mais com a tua vida do que com o reino de Deus. Esse que é o problema. Aí você fica dando um monte de desculpa. A responsabilidade pesa sobre todos nós. Repete comigo: a responsabilidade pesa sobre mim. Qual a responsabilidade? De ser servos úteis. Não basta ser servo. Há uma responsabilidade para o servo do Senhor. Tem que ser úteis. Tudo que recebemos vem de Deus. Quem pode falar amém? Tudo. Tem gente que acha que está ganhando dinheiro, está fazendo as coisas acontecer, está prosperando porque ele é bom. A habilidade dele é tremenda. Cuidado, viu? Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo. Porque você não tem poder nem para viver. Nem para entrar nessas narinas você não tem capacidade. Só Deus pode fazer isso para você. Renovar a misericórdia dele todas as manhãs para que você esteja vivo. Tudo que temos, tudo que recebemos vem de Deus. Ninguém pode dizer que não recebeu nada. Não importa se é muito ou pouco. Sempre devemos lembrar que veio de Deus. E que cada um de nós é responsável pela maneira que está usando os talentos ou os dons que Deus deu. De novo, o servo inútil será lançado nas trevas exteriores.
Esta expressão, irmãos, presta atenção. Já estou terminando. Deixa eu ver que hora que é aqui para não... Trevas exteriores, esta expressão, trevas exteriores, aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Primeiro aparece em Mateus 8:12. Não necessariamente nessa ordem, mas por causa dos versículos 8, 22 e 25. Primeiro aparece em Mateus 8:12. Jesus falando para os judeus, para os religiosos, para os fariseus. Deixa eu ler para você entender. Mateus 8, versículo 12. Diz assim: e os filhos do reino, falando dos judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus estava dizendo para os judeus impenitentes, que achavam que a sua origem judaica os salvaria, sem precisar crer em Jesus como Messias. Então os judeus achavam que por eles ser judeus, eles seriam salvos. E Jesus disse para eles: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é porque era judeu simplesmente que eles iam entrar no céu. Teriam que reconhecer Jesus como Messias, como Salvador. Outro que aparece na Bíblia é Mateus 22. A parábola das bodas. Alguns aqui, ou grande a maioria, conhece essa parábola. Convidou para a festa, os convidados não vieram, depois o Senhor mandou convidar todo tipo de pessoas para vir para a festa deles. Amém? Para bodas. E a festa teria que estar com vestes apropriadas, vestes nupciais. E o Senhor entrou naquela festa e viu que havia um que estava sem vestes apropriadas, sem a veste nupcial. E o que foi dito para ele? Versículo 22, 13. Então o rei aos servos, então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, eu acho interessante que nesses 2 textos refere-se a um lugar de sofrimento eterno para os incrédulos. Para os incrédulos, que serão lançados na fornalha de fogo, no inferno. Agora, em Mateus 25:30, Jesus não está falando para incrédulos, presta atenção, mas ele usa o mesmo termo, irmãos. Por isso que eu disse, olha a responsabilidade que nós temos como servos. Ele usa a mesma expressão forte, trevas exteriores. Porque aqui na palavra das bodas, fica bem claro, ele estava dentro da festa. E tinha que ser lançado ele exteriormente, fora da festa. Mas agora em Mateus 25:30, mostra os servos, não os incrédulos, mas que são servos, pessoas convertidas, que negligenciam os talentos dados por Deus, ou seja, servos maus. O termo aqui é poneros, mal de consciência, como vocês que sabem hoje e não são indesculpáveis. Estão entendendo? Vocês precisam ser servos do Senhor. Mas não basta ser servo, tem que ser útil. E é interessante que Jesus usa a mesma expressão pesada. Servo inútil será lançado nas trevas exteriores. Esta expressão foi usada para os incrédulos, mas aqui no versículo 30, ela é usada para aqueles que estão enterrando os seus talentos. Homens e mulheres cristãos verdadeiros que entregou a vida para Jesus e servem, ou melhor, falam que é servo de Deus, mas estão enterrando os seus talentos. Aquele que recebeu um diz: eu sei que o Senhor é um Senhor muito duro, severo, por isso eu tive medo. Tem gente que serve a Deus por medo. Quem vai servir por medo, irmãos, está enrolado. Você não tem que servir a Deus por medo, tem que servir por amor.
Você tem que temer e não ter medo do Senhor. Você tem que ter uma reverência profunda pelo nome do Senhor e não ter medo dele. Porque aquele teve medo, enterrou o talento. Então essa mesma expressão está falando de servos que não servem a Deus. Servos que são negligentes no talento que Deus confiou a você. Ah, mas eu não tenho. Já te falei. Todos nós recebemos talento do Senhor. Você tem capacidade, sim. Vira para o seu irmão e fala assim: você é capaz, sim. Fala assim: em Deus você é capaz, sim. Quem crê, fala amém. Então aqui, nesse versículo, trevas exteriores, nesse texto, mostram uma posição menor de recompensa para os servos que enterram os seus talentos, sendo irresponsável na utilização dos talentos. Versículo 24, do texto base agora de Mateus 25. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem severo, duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau servo, negligente servo, sabes que ceifo onde não semei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o mínimo que você podia ter feito, entregado aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos tivesse rendido juro. Era só ter iniciativa de fazer alguma coisa. Quantos servos inúteis tem na igreja hoje? Nas outras eu vou falar, né? Aqui não. Aqui, graças a Deus, não tem. Irmãos, cuidado. Existe uma responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você. Por causa do tempo eu não vou conseguir ler, mas anota esse texto aí, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Eu vou ler em nome de Jesus, não interessa o tempo. Vou ler. Vou ler para você, eu leio. Pode ficar tranquilo, eu vou abrir, já abri aqui. Ó. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. As nossas obras vai ser passada pelo fogo. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, está falando de edificação, de serviço, daqueles que são servos de Jesus, que a base, a pedra é Ele, fundamento é Jesus. Versículo 3 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. As tuas obras vão passar pela prova do fogo. Se você simplesmente, o que você construiu é palha, sumiu, meu. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá recompensa. Aleluia. Receberá galardão. Aleluia. Será o servo útil. Receberá recompensa. Então essa expressão, trevas exteriores, está falando dos servos, não na condenação dos incrédulos, mas daqueles que não receberão recompensas, que enterraram os talentos, não servem o reino. Não é por serviço ou por boas obras que se entra no céu, amém? Não é por boas obras nem por serviço. Eu vou trabalhar para o Senhor para mim entrar no céu. Você não compra. Não compra a salvação. A salvação é pela graça. Através da fé você toma posse. Através do arrependimento. Fé e confissão você é salvo. Mas os galardões é através do teu serviço. Aquilo que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado. Senão Deus vai te chamar de servo mau, servo inútil, negligente, que enterrou os talentos. Quantos estão entendendo? Pode falar amém. As recompensas ou galardões no céu serão determinadas pelo que cada um fez por Cristo na terra. Repete comigo. As recompensas ou galardões no céu serão determinadas pelo que cada um de nós faz por Cristo aqui na terra.
com os talentos que recebemos. Estou entendendo? Qual é a nossa responsabilidade? Servos úteis. A responsabilidade do servo de Deus tem que ser útil, não basta ser servo. Eu estou terminando. Eu quero mostrar para você que os galardões, as recompensas, dependem daquilo que você faz com os talentos que Deus te deu. Eu vou ler, Mateus 5. Você vai ler de 3, que são as bem-aventuranças, mas eu quero ler o versículo 12, porque ele fala: bem-aventurado os limpos, os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Bem-aventurados sois quando, versículo 11 agora, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o versículo 12, aleluia. Repete todo mundo comigo, irmãos. E você já pode começar dando glória a Deus, aleluia, o que você quiser. Diz assim: exultai. Oh Jesus, essa palavra ficou muito dura, está todo mundo com medo de falar. Mais forte, irmãos. Fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Mas tem que servir o reino, porque perseguiram os profetas. Estão perseguindo você porque você está servindo o reino de Deus. Teus familiares estão falando que você é bitolado, está louco, fica trabalhando lá para a igreja, para o pastor está ganhando dinheiro, você fica trabalhando para ele. Estão falando isso, estão te perseguindo. Glória a Deus, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Aleluia. Quem serve com seus talentos, com certeza terá recompensas do Senhor. Só que não faça, e aí vem a outra mensagem: não faça pelas recompensas, faça por amor. Servo da orelha furada. Sirva a Deus por amor, e não por aquilo que Ele pode te dar em troca. Amém? E talvez vai ser o último que eu vou ler agora, Lucas capítulo 12. Terminei. Fala, glória a Deus. Nossa, irmãos, puxa vida, achei que vocês estavam gostando. Estou brincando. Aleluia, tem outro culto, glória a Deus. Amém. Quem quiser ficar para o segundo, tá bem, irmãos? Vai lá, come um lanchinho e volta. Vamos fazer uma barraquinha ali para vender um lanchinho para vocês ficarem para o segundo também. Estou brincando, irmãos, aqui depois não cabe todo mundo. Lucas capítulo 12, versículo 37. Mas eu não vou ler o 37 não, eu vou começar aqui do 43, ó. Aqui fala do servo vigilante. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo. Repete comigo: achar fazendo. Não é achar olhando, achar dormindo, achar esperando cair do céu. Achar fazendo, achar servindo, achar trabalhando, ficando esperto, vigilante. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Aleluia. Mas aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, e as criadas tratar mal todo mundo da igreja, e a comer, e a beber, a embriagar-se. Deus está demorando, Jesus não vai voltar nesse, não, vai demorar para ele voltar, eu vou ver a vida. Versículo 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará a sua parte com os infiéis. Versículo 47 que eu quero frisar. E o servo que soube a vontade do seu senhor. Repete comigo: servo que sabe a vontade do seu senhor. Agora eu continuo dizendo: aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que ele muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá o Senhor. A vontade de Deus está em Mateus 7, 21, se eu não me engano. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade
do meu Pai que estás no céu. E a vontade do Pai que está no céu é enviar o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos servir, ser escravo de Jesus Cristo, para servir o reino dele. Essa é a vontade de Deus para você. Vira para o seu irmão para a gente terminar com muito amor. Fala assim: a vontade de Deus para você é que você seja servo dele. Quem quer pode falar amém. Eu vou ser servo útil em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ministério rapidinho aqui na frente comigo. Como eu disse, o título dessa mensagem é a responsabilidade dos servos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Você não precisa abrir, mas dentro desse contexto, Mateus 25, versículo 19, o texto que a gente leu. Presta atenção. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas. Repete comigo: ajustou contas com aqueles servos. Irmãos, todos nós, eu e você, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, sejam boas ou sejam más. Eu estou achando o texto aqui, 2 Coríntios 5:10. Diz assim o texto: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal aqui não é para condenação. Aqueles que são servos não vão ser condenados para o inferno, amém? Mas o que eu acho interessante é que Jesus usou a mesma expressão, trevas exteriores, para os incrédulos. Usou a mesma expressão para os servos inúteis. Servo inútil é perigoso. O ramo que não dá fruto, o galho que não dá fruto, vai ser cortado. E eu quero lembrar de Provérbios 29:1, se eu não me engano, diz que o homem que muitas vezes repreendido por Deus, endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Talvez vai ser tarde para você, mas Deus está dando a oportunidade, você que veio hoje nesse domingo, a se tornar um servo dele, não só mais ser um cristão. Feche teu olho em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados, eu não quero constranger ninguém. Mas quantos hoje, não faça um voto de tolo não faça sem pensar. Mas quantos nessa noite, nós já entramos da noite, né? 6 horas, 7 horas, né? Quer entregar a vida para Jesus nesse sentido de ser servo útil? Levante a sua mão, quero orar por você. Só você que quer ser servo útil. Entende que você precisa servir mais. Você até tem. Todos de mão levantada. Todos aqueles que querem ser servo úteis, levante a sua mão. Cante isso. Os olhos fechados ou abertos, com as mãos levantadas. Depois eu vou orar por você. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
olhos fechados. Você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, quero fazer um apelo para você. Para que você se torne servo de Jesus, você precisa fazer uma confissão, entregando a sua vida para Ele. Você precisa fazer uma oração comigo aqui. Não basta apenas acreditar em Deus, porque acreditar até o diabo acredita. Ele não só acredita, como treme de medo. Mas a Bíblia diz que você precisa entregar a sua vida para Ele, fazer uma confissão pública. Você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, mas nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, eu quero te convidar para você vir aqui na frente rapidinho, para se você se tornar um servo de Jesus, um filho de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero fazer uma oração para você. Quantos estão aqui nessa condição de visita pela primeira, segunda ou terceira vez? Ou nunca fez essa oração pública entregando a vida para Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quem quer fazer essa oração comigo aqui? Você que está nos visitando. Quem quer? Pode vir, pode vir. A melhor decisão da vida é entregar a vida para Jesus. Quem quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui, pode vir. Pode vir. Fica de frente para mim aqui. Eu sei que tem mais gente aqui. O Senhor me mostra. Pode ficar de frente para mim aqui. Isso. Eu sei que tem mais gente. O coração deve estar saindo para a boca. É você que Deus está chamando. Deus quer. Pode ficar de frente para mim aqui. Isso. Deus está chamando você para que você se torne um servo dele. Entregue a sua vida a Ele, se renda a Ele, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para o Senhor Jesus, para se tornar um servo de Deus? Faça assim com a mão de vocês. Vocês precisam crer na oração, amém? Então repete comigo, fala em nome de Jesus. Repete, fala em nome de Jesus. Nesta noite, eu decido, de livre e espontânea vontade, entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu renego, rejeito e renuncio todo o meu passado que eu tive com envolvimento com o reino das trevas, porque agora eu pertenço ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu me torno verdadeiramente servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu queria chamar alguns líderes aqui. Você tem conhecidos dele, parentes, amigos, que venham aqui com eles aqui. Alguém quer orar por eles? Pode vir alguém aqui que tem alguém que conhece? Só vem alguns líderes aqui para mim, alguém possa. Tem mais alguém que conhece ela? Conhece a senhora aqui? Tem mais alguém? Isso, fica aqui. Isso. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela vida do teu povo, por essas vidas que se renderam a ti. Que eles possam, a partir de hoje, servir ao Senhor, ser abençoados pelo Senhor, ser protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Nós abençoamos a vida como pastor. Eu quero declarar a bênção do Senhor, de uma vez por todas, que o inimigo possa perder essas vidas e elas se tornem verdadeiramente servos do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles que estão aqui em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos neste lugar. Amém? Pode dar um abraço neles aqui em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu sei que nós estamos um pouco estourados no horário, mas eu preciso fazer esse apelo. Aqueles servos que não querem mais ser só servo, mas querem ser úteis, quero que você corra aqui para frente, quem não tem muito tempo. Se Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você, você vai ficar aqui bem pertinho, ó. Ajoelha, fica em pé, eu não sei, mas nós vamos cantar essa canção de novo. Você vai se rasgar, você vai se render, você vai se entregar e vai dizer para o Senhor: usa a minha vida, toma a minha vida. Eu quero ser um servo útil, eu quero ganhar vidas para o Senhor, eu quero ser um agente da multiplicação nessa cidade. Corre, 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 não fique aí parado. É a tua oração, você e Deus. Depois nós só vamos te abençoar como pastor, mas é você agora que vai fazer essa declaração para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante isso, adore isso, Senhor. Minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Cante, cante, cante. Rasgue teu coração. Toma-me, rendido estou.
tuas mãos, Purifica as nossas vidas, Senhor. purificar Perdoa os nossos erros, meu Pai. coração. Perdoa a nossa inutilidade, Use Senhor. em tudo Queremos ser que úteis, tu Senhor. tens pra mim. Úteis, servos úteis, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Cante isso, faça essa oração. Se renda a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Mais alto, cante. Eu sou teu e tu és Vai entregando a tua vida. Vai falando para Deus, eu vou ser útil, servo útil. Oh, rebalababa, checa, taralabaralaba, checa, taralabaralaba. Faz em nós o teu querer, Senhor. Faz em nós o teu querer. A tua vontade é que servimos, que não enterramos os talentos, mas servimos o reino. Frutifique, frutifique, meu irmão. Dê frutos, servos úteis, servos úteis. Seja útil, seja responsável, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que o poder de Deus, que a revelação de Deus caia neste coração fértil para poder multiplicar 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja útil. É a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é que você sirva a Ele, seja embaixador, dispenseiro fiel. Eu espero que naquele grande dia você possa escutar uma voz forte, doce, poderosa, dizendo: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos uns 5 irmãos e fala assim: seja servo útil, meu irmão, minha irmã. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.